Amém. A paz seja convosco, mais uma vez. Louvamos a Deus pelo amor, pela graça, pela saúde, pelo cuidado dEle, pela misericórdia dEle que se renova toda manhã, pelo sol, pela saúde, por esse dia na presença do Senhor, em que nós estamos meditando dentro do tema da certeza da salvação, algo tão importante, mas tão negligenciado em nosso meio. Por favor, Luli, feche a porta ali. E estávamos na semana passada tratando a respeito das dúvidas que podem vir nos nossos corações, mesmo tendo essa certeza. A certeza da salvação, ela também pode ser abalada, diminuída, interrompida por causa da negligência, a falta do cuidado, a falta do zelo, por causa do pecado, tentações ou provas que nós passamos. Crentes verdadeiramente lavados pela palavra, regenerados, podem pecar. Não só podem, mas pecam. Essa máxima de que cristão não peca é uma mentira, é um engano, é algo que é trazido muito mais para gerar algum tipo de problema, gerar algum tipo de confusão no coração do que realmente para levar as pessoas a uma verdadeira vida diante do Senhor. A resposta a tal pergunta depende muito da nossa compreensão da obra salvífica realizada por Cristo na cruz do Calvário. O que é que Cristo realizou nas nossas vidas? O que Deus realmente fez através de Jesus Cristo. Quando o nosso cristianismo é um cristianismo superficial, quando o nosso cristianismo ele é alicerçado apenas naquilo que nós cremos como uma fé, sem nenhum tipo de conhecimento, muitas coisas podem fazer com que nós tenhamos a nossa certeza abalada. Há aqueles que acreditam que crentes verdadeiros não pecam mais após a sua conversão. E aí o que acontece é que as pessoas elas continuam vivendo as suas vidas pecaminosas, mas aí sem nenhum tipo de culpa. Essas pessoas entendem que um novo coração lhes foi dado e realmente o foi, e que por isso estão isentos da queda. Nós não seremos ímpios, nós não seremos pessoas que nos afastaremos do Senhor e não retornaremos, mas sim nós estaremos pecando. Por outro lado, há os que entendem que crentes podem pecar sim, pois apesar de redimidos, ainda lutam com o corpo corrompido pelo pecado, e é a nossa realidade. E que o velho homem não morre de imediato, isso também é uma verdade. Mas diariamente, à medida que a santificação ocorre em sua vida, nós vamos mortificando as nossas vidas, mortificando as nossas situações, as situações que nós vivemos. É algo que é extremamente importante a gente entender, que nós só teremos um corpo restaurado, totalmente isento de pecado, quando nós formos glorificados junto do Senhor. É dentro dessa última linha que se situa a confissão de fé de Westminster, daquilo que nós acreditamos. Já falamos sobre a confissão de fé de Westminster, grupo de pessoas que se reuniram para discutir a respeito dos preceitos que nós dizemos crer, aonde está alicerçado na palavra. E ela declara: os verdadeiros crentes podem ter diversas maneiras a segurança da sua salvação abalada, diminuída ou interrompida, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não em luz, mesmo que os que o temem. Então nós temos que entender que o pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos, nós somos levados a tomar decisões. Nós vamos agir como cristãos ou nós vamos agir diante do que o mundo fala? Nós temos visto, por exemplo, a questão da Copa e a quarta-feira. Quarta-feira foi o dia que teve jogo e nós tivemos tempo de oração. E eu coloquei lá que eu não iria de maneira nenhuma mudar a nossa reunião de oração por causa de jogo. Não vou mudar. Como tiveram algumas pessoas que relataram que o pastor mudou o culto, o dia do culto ao Senhor, que tinha um culto a mais na semana, para que as pessoas elas pudessem assistir o jogo. Isso está errado, gente.
A gente tem que entender que não há problema nenhum em você ver o jogo da Copa do Mundo, não é pecado, não tem nada disso, apesar de a gente saber que tem muitas coisas que envolvem, pecaminosas em volta, mas o jogo em si não há nenhum tipo de problema. Você pode torcer, você pode se alegrar, você pode gritar, pode comprar vuvuzela e tocar, mas nós temos o que em prioridade? Sempre essa é a pegada da coisa. Se nós não entendermos o que é prioridade nas nossas vidas, nós vamos estar fazendo sempre coisas erradas. E é exatamente isso que nos afasta do Senhor. O pecado de Davi ao adulterar com Batseba, bem como o assassinato planejado do seu marido Urias, nos levam a tal reflexões. Não há dúvidas que Davi seja um filho da promessa, regenerado pela fé em Cristo. Não obtemos tal certeza somente a partir das narrativas do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento se diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Atos capítulo 13, verso 22. E tendo chegado este, levantou-lhe a rei Davi, Paulo também, o testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não é homem que está falando isso. É o próprio Deus falando que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que matou de uma pessoa que adulterou. A salvação de uma pessoa não implica na sua incapacidade de pecar novamente, mas na incapacidade de se tiver em relação ao pecado. E são duas coisas muito diferentes. Quando nós pensamos nessa questão de prazer em relação ao pecado, nós estamos falando de pessoas que são ímpias, não impiedosas. Ímpias são duas palavras diferentes. Ímpias. Nós não somos ímpios, nós somos filhos de Deus. As pessoas que são ímpias, elas são pessoas que pecam e têm prazer no pecado, mesmo após de ter cometido, mesmo após um possível constrangimento. Essa é a grande diferença entre Davi e Saul, entre nós e pessoas que não são salvas em Cristo. Então entenda que a tua salvação não quer dizer que você não vai mais pecar. A mente de um regenerado é uma mente renovada por Cristo. Nós temos uma mente nova. Quando ele fala de um novo coração, não é um coração, o cara estava com problema lá de Ponte de Safena, recebeu um coração novo. Não é isso. O coração aqui é o nosso centro das nossas emoções, é muito mais a nossa mente do que o nosso coração realmente. A mente de um regenerado é uma mente renovada por Cristo. Por isso, ainda que possa cair, sua mente, consciência, o acusará dolorosamente, pois será vergonha a que expõe o Filho de Deus, morto na cruz do Calvário por seu pecado. É como se você olhasse para aquela condição de que Cristo, ele se sacrificou por mim e por você, e você cuspisse naquela cruz. Estava vendo uma cena da Copa, em que um jogador, eu não lembro de que país que era, ele entrou numa entrada muito forte no jogador, machucou o outro jogador e o juiz deu um cartão amarelo para ele. Virou as costas. Aquele homem passou por ele e cuspiu nas costas dele. Aí identificaram lá pela câmera, o juiz foi lá, viu e deu um cartão vermelho para ele. Não só foi expulso do jogo, mas também a confederação lá do time dele, da seleção dele, expulsou ele para ele não mais participar da Copa. Ele pegou o avião e voltou embora. Por que eu estou falando isso? Porque essa ação que nós temos de ter a consciência do nosso pecado e nós cometermos o pecado é como esse jogador cuspindo nas costas do juiz, em que a gente acha que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo. Em especial o Senhor está vendo. Então, quando você peca, você joga aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como se fosse no lixo. É exatamente por isso que vemos a dor e a aflição de Davi diante do pecado. Salmos 51, verso 12. Eu já ia perguntar de você, por que você não veio? Restitui-lhe a alegria da tua salvação. Calma, Rô. Deixa eu acalmar. Vai. Restitui-lhe a alegria da tua salvação e sustenta com
um espírito voluntário. Davi havia pecado. Ele havia adulterado com Batseba. Ele havia matado Urias, que não só era um guerreiro que era de confiança dele, mas era um amigo dele. Ele é considerado como um dos 30 mais zelosos em relação a Davi. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele se envergonha. E ele fala aquela célebre frase: Senhor, pequei, e contra o Senhor pequei somente. E aí no Salmo ele expressa que a salvação dele, que era certa no coração dele, ele havia perdido a alegria da salvação dele. Ele era salvo, mas ele não estava alegre. E ele fala: sustenta-me com o espírito voluntário, um espírito desejoso de viver as coisas do Senhor. Vamos ver um pouquinho esses Salmos 50 e 51, essa passagem. Primeiro pecado cometido, havia ele roubado a alegria da salvação, de tal maneira que o salmista tinha medo de ser rejeitado pelo Senhor. No verso 11, ele fala: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, porque ele sabia do que aconteceria se o Espírito do Senhor se afastasse dele, porque ele já havia acompanhado a figura de Saul. Ele havia acompanhado Saul sendo elevado ao trono de Elená. Presta atenção aqui. Ele havia acompanhado a ascendência de Saul, e ele sendo o primeiro rei de Israel, o tratamento, as coisas que estavam acontecendo, as batalhas que estavam sendo ganhas. Ele estava vendo que aquele homem, no meio daquele povo lá, ele era amado. A palavra de Deus diz que ele, dos ombros para cima, ele era o mais bonito, que o cabelo dele tinha um cabelão e tudo mais. Então ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa querida naquele meio, mas ele vê que quando ele peca, quando ele começa a se afastar do Senhor, o Espírito se afasta dele, ele pira. Ele tenta matar Saul, ele tenta matar Davi, ele tenta matar Jonatas, ele fica iracundo, ele começa a fazer uma série de coisas que não agradam ao Senhor, e ele teme que o pecado dele seja digno disso. E ele fala: não me repulses da tua presença, não me afastes da tua presença. O nosso saudoso irmão Cláudio, ele nas orações dele, sempre ele falava: não afaste de mim o teu Espírito, não afaste de mim o teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, ele falava. Essas palavras apontam para aquilo que é mais importante para o Filho de Deus regenerado pelo Cordeiro Jesus. Pelo Cordeiro Jesus, a sua salvação. O que é mais importante para você? Dentro desse pensamento, a gente olha para as nossas vidas. Claro que nós temos que ter o nosso tempo com os nossos familiares, nós temos que ter o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de lazer. Todas essas coisas, elas compõem. Deus, quando cria o ser humano, e ele cria um dia com 24 horas, ele, na mente dele, ele tinha tudo isso na cabeça. Ele colocou o luminar do sol para guardar o dia, para que o ser humano possa trabalhar enquanto luz. E quando à noite ele possa descansar, possa repousar, possa dormir. Então o Senhor, ele cria tudo de uma forma perfeita. E aí nós bagunçamos tudo isso. Você começa a criar 3 turnos de trabalho, a pessoa tem que trabalhar à noite. Se o cara é caminhoneiro, ele tem que entregar uma carga, aí ele tem que tomar um remédio para ele não dormir. E aí as pessoas começam a trocar do dia pela noite, começa a ficar uma loucura. E o organismo sofre, a pessoa sofre, todo mundo sofre. A família era fragilizada. E tudo isso está tudo errado. Porque o Senhor, ele cria uma forma correta de agir e a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa e a gente não consegue. Essas palavras apontam para aquilo que é mais importante para o Filho de Deus regenerado, a sua salvação. Hoje, pela manhã, a Vânia mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Pastor Paulo, nós estamos muito gripados. Podemos ir para a igreja? Só não venha para a igreja se estiver morto. É só isso. Doença não é motivo. É claro, se você tiver com uma doença contagiosa, eu estou aí com varíola, eu estou com catapora, lógico que você não vai vir aqui. Tá, mas gripe? Sempre que você pensar em relação a isso, eu entendo o zelo dela em relação à pergunta. Mas sempre que você pensar numa coisa como essa, pense: se é para a escola, eu vou. Se é para o trabalho, eu vou. Ué, por que eu não vou para a igreja? Sempre a gente tem que ter no coração que a coisa mais importante para aquele que é regenerado
é a nossa salvação. O pecado cometido nos traz a consciência da nossa miserabilidade, a percepção que nada merecemos de Deus e por isso nós o tememos. O Filho de Deus não tem medo, ele tem temor. Tem zelo de você entrar na presença do Altíssimo e você saber que apesar de você não merecer nada, ele te concede tudo. E aí você toma cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você come. Muito do que você é do que você come. Nós temos uma máquina, o ser humano é uma máquina muito bem feita, muito bem estruturada, em que ela tem que ter o tempo de sono, ela tem que ter uma alimentação correta, e cada um tem a sua particularidade. Acho que foi quinta-feira eu fiz um lanche antes de dormir. A Rô comprou um frios, e aí eu peguei e coloquei um pãozinho, daqueles que ela faz, coloquei lá uma fatia, coloquei uma fatia de queijo, e aí coloquei o frio, coloquei para dar uma esquentada, e eu comi. Aquilo tinha pimenta. Pimenta para mim ataca a minha tosse. Olha a minha voz como está. Eu não estou gripado, mas a minha voz está... Por quê? Eu comecei a tossir de noite, de madrugada, eu fui melhorar do lanche que eu fiz das 10 da noite, fui melhorar lá para as 10 da manhã do outro dia. E aí minha voz não voltou mais, está aí toda, parece que está toda trincada. São fragilidades que o meu organismo tem, você tem que descobrir as suas também. E aí quando você tem essas fragilidades, você tem que pensar, eu não vou me expor a isso. Da mesma maneira que em relação à palavra, se você não tiver uma alimentação correta do Espírito, você vai sofrer, você vai ficar doente. O temor, por sua vez, gera tristeza. A tristeza, ela não gera remorso. Gera remorso para aqueles que não são filhos. Ela gera um arrependimento, um mal-estar, um pesar no coração. E esse sentimento gera dor. Filhos de Deus regenerados pecam, mas eles sentirão aquilo que eles fizeram, eles terão vergonha daquilo que eles fizeram. O segundo aspecto da súplica de Davi, de Salmo 56, que nós temos, é que Davi revela a sua incapacidade de ver por conta própria diante do pecado. Ele era um homem de Deus. Ele conhecia as Escrituras Sagradas. Grande parte dos Salmos foi escrito por ele. Ele conhecia a literatura. Ele era um homem estudado também. E ele olha para si, mesmo naquela condição, ele fala, mesmo diante de tudo isso, mesmo de todo esse conhecimento, mesmo de toda essa capacitação, eu não consigo. E aí ele fala, sustenta-me com espírito voluntário. Sustenta-me com espírito desejoso de aprender mais do Senhor. Eu gosto de, em vez de voluntário, colocar um espírito ensinável. A expressão espírito ensinável é uma coisa que você está sempre disposto a mudar aquilo que você pensa, em detrimento de algo que realmente é diferente, algo que você acha que é mais cristão. Nosso cristianismo, eu sempre falo isso para vocês, nosso cristianismo ele não é estático, não é uma coisa que é parada, não é um carro abandonado num pátio, não, é uma coisa sempre em movimento. Toda vez que eu vou com a Rô lá no parque da cidade, e a gente fica olhando as águas, tem momento que as águas elas estão agitadas, porque o vento está agitando, tem hora que as águas estão paradas, e parece que tem um peixe que fez amizade com a gente. Aí toda vez que a gente vai lá, o peixe vem, ele para na frente da gente, ele fica parado assim, né? Na semana passada a gente jogou salsicha para ele, hoje a gente jogou pão, ontem a gente jogou pãozinho para ele. Aí ele come lá e fica lá um tempo, daqui a pouco ele vai embora depois de se alimentar. Não, o nosso cristianismo ele não é uma coisa que fica parada para sempre, é como o peixe. Se alimenta, se movimenta, se alimenta e se movimenta. A palavra voluntário em hebraico seria melhor traduzida por generoso, que o salmista expõe a sua necessidade que Deus tem de se compadecer dele e que lhe sustente, lhe ajude a permanecer firme. Então nós precisamos de Deus para nos ensinar, para nos sustentar, para nos ajudar na nossa caminhada. Para isso, Davi suplica que Deus lhe seja generoso, lhe seja misericordioso. Essa é uma consequência natural do pecado. É a falta de chão. Quando você peca, você tem que sentir algo. Quando eu peco, eu me incomodo. Se eu percebo que alguém, se eu falei, se eu fosse grosseiro, ou se eu fui duro com uma pessoa, eu tenho que ligar para a pessoa e tentar resolver aquilo ali. Eu lembro que
Helena era talvez do tamanho da Isabela. A Raiane vai lembrar disso. E aí a Helena era pequenininha e a Helena estava ali, estava mexendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, eu não estava ainda muito bem convertido. E aí eu fui duro com a Helena. E aí eu fiquei em casa, falei, exagerei. Aí eu liguei para eles e pedi desculpas. A Helena era pequenininha, nem viu nada. Incomoda, tem que te incomodar. Lembra disso, Raiane? Né? Entendeu? Então, o pecado ele tem que nos incomodar. Nós pecamos. Mas esse incômodo, o que esse incômodo vai gerar em você? Quando você for propenso a pecar novamente, você vai lembrar daquilo, você vai lembrar daquela dor, você vai lembrar daquele mal-estar, daquilo que aconteceu, e você cada vez mais você vai antecipar o seu arrependimento até que você antecipe a prática do pecado. E chegue um momento em que o pecado ele seja tão distante de você que você não faça mais e você nem tenha mais lembrança dele. Essa é a dinâmica de nós nos afastarmos do pecado. Algumas pessoas conseguem eliminar o pecado de uma vez. Eu estou mentindo, então a partir de agora eu não minto mais. Aí não minto. Ou o cara fumava. Eu lembro que a Rô contava que quando ela se converteu, ela chegou para a discipuladora dela lá e ela falou assim, o que eu preciso fazer? Aí ela falou assim, não faça isso. Aí ela falou, bom, não faço mais. E não fez. Claro que é graça de Deus. Mas alguns de nós vão trabalhar com o pecado, com essa luta contra o pecado, talvez até dia do Senhor. E não há problema em relação a isso. O ideal era que a gente conseguisse eliminar, mas se não eliminou, essa tentativa e essa luta também é vista pelo Senhor como algo agradável. O Filho de Deus, nascido em Jesus, perde o rumo, a perspectiva quando se vê envolvido pelo pecado. Alguns de vocês me ligam e falam, pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu pequei. Eu não estou me sentindo digno. Quem é digno? Quem é digno deste amor do Senhor? Tudo que sobra para o cristão que tem uma vida em pecado é o desespero e um olhar suplicante ao seu Deus para que Ele perdoe e Ele renove a fé. Nós estamos falando no domingo do desespero. A figura da filha de Jairo que morreu, aquela situação era ímpar. Da pessoa, ela tem que ter alguma coisa ali agindo e ele vai buscar Jesus Cristo. A figura daquela mulher lá que ela tinha o fluxo de sangue há mais de 10, 12, 15 anos, 20 anos, sofrendo, estava desesperada. Nós vamos ver hoje a figura dos cegos, pessoas que estão cegas e a pessoa não enxerga nada. Eu vou falar hoje, porque quando eu fico olhando, sei lá, quando a gente vai em um show, a gente vai em algum ambiente que tem alguma coisa ao vivo, a gente vê sempre, dependendo do espaço, uma figura fazendo aquela linguagem de sinais e tal, para que a pessoa que está lá, que ela é surda, ela possa estar participando de alguma forma. Mas e o cego? E o cego? Como que essa pessoa ela pode ter algum tipo de contato? Às vezes as pessoas, quando são cegas, elas conseguem interagir. E a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão hoje à noite. Que foi aquela situação daqueles homens que não enxergavam e passaram a ver. E a primeira coisa que eles viram foi quem? O autor da vida. Que coisa linda, coisa linda. Tudo que sobe é o desespero e o olhar suplicante ao seu Deus para que Ele perdoe e Ele renove a fé. Esse desespero encontra sentido no princípio bíblico que diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías capítulo 59, verso 2. Essa semana eu estou fazendo discipulado com uma pessoa e a gente perdeu um tempinho meditando nesse versículo e tem algumas características interessantes aí. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Continua aberto aí e observa que depois da primeira frase, entre vós e o vosso Deus, tem o quê? Qual é o ponto de... a figura... o que tem? Separação. Não, tem um símbolo gramatical. Depois de vosso tem o que é? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é diferente de vírgula. Vírgula é uma continuidade de pensamento. Ponto e vírgula você interrompe o pensamento e dá uma continuidade dentro de uma perspectiva diferente. Então são dois pensamentos diferentes que tem aqui. E ele fala,
As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele está falando de ímpio ou salvo? Tá, o ponto entre... Não, a primeira frase. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É ímpio ou salvo? A Rô falou que é salvo. É ímpio. Porque iniquidade tem a ver com quem? Salvo ou não salvo? Não salvo. A primeira coisa que ele está falando é sobre as pessoas que são ímpias. A impiedade dele, a iniquidade dele faz separação. Separação, você não tem contato. Ele está falando de um grupo de pessoas que não tem contato com o Senhor. E aí ele vem com ponto e vírgula e fala: e os vossos pecados encobrem o teu rosto de vós. Encobrir o rosto é uma coisa diferente de separação. Pecado é diferente de iniquidade. Quando Jesus Cristo ele estava na cruz do Calvário, uma das últimas frases dele, ele olha para os céus e ele vê Deus? Não. E ele fala o quê? Meu Deus, por que me abandonaste? O que é isso? Ele conseguiu ver Deus? Não. Aquela cena do Paixão de Cristo mostra a figura de quando há o pecado, acontece que o céu ele se fecha, porque Deus ele olha para a figura de Cristo, com o meu pecado e o seu pecado sobre os ombros de Jesus, e é como se ele tivesse, de certa maneira, com nojo daquilo que estava vendo. E aí o céu se fecha. Mas Jesus Cristo ainda tinha ter o quê? Algum acesso ao Senhor depois. A figura do eleito. O Senhor ele tem o rosto dele tampado. Deus fecha, é como se ele fechasse momentaneamente diante daquilo que ele está vendo. Mas com o ímpio não, ele faz separação. É diferente, não tem problema não, viu, Raiane? Pode deixar aí, não tem problema nenhum não. Você conseguiu entender? Isso é importante. Aquele que é ímpio, ele é separado de Deus. Aquele que peca e é filho de Deus, o Senhor encobre o rosto dele, é diferente. Há a possibilidade de retorno, há a possibilidade de um novo contato. Esse versículo é extremamente importante, espero que você tenha prestado atenção e entendido. Por isso, quando aquele que é nascido de Deus peca, o rosto do Senhor se volta contra ele, a luz é retirada, a paz é roubada e o coração entra em crise, mas o Senhor continua ali. Assim, somente em arrependimento, o Filho de Deus pode encontrar o caminho da luz, da paz, da alegria. Não é que Deus ele se afastou, é você que se afastou dele. É você que não consegue enxergar. É que não é Adão e Eva, que quando eles pecam, o que acontece? Eles se escondem de Deus. O nosso pecado faz isso conosco. Nós sentimos vergonha do Senhor, mas ele continua sentado no alto e sublime trono, não mudou nada. Entretanto, apesar dessa experiência desagradável ser possível, as Escrituras nos ensinam que o verdadeiro salvo não fica privado da semente de Deus, a qual a seu tempo a restaura da condição do pecado ou tribulação para a grata alegria da salvação, como podemos ver em 1 João capítulo 3, verso 9. O que acontece com aqueles que são eleitos de Deus e pecaram, como Davi, como Pedro? 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive para a prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, aquele que é ímpio, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então nós temos que entender que existe sim em nós a condição do pecado, ponto. Ele gera em nós tristeza e mal-estar. Só que para nós há esperança. Nós não somos ímpios e o Senhor ele afasta da graça dele, a presença dele por um breve momento de nós, mas ele restaura.
Essa semente divina do crente que o livra da queda da graça é ativada pela presença do Espírito Santo. Se possível fosse, e não é possível, que nós nos afastemos do Senhor. Também vai ser o último versículo que a gente vai ler hoje na palavra da noite. Quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que o justifica? Nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem doenças, nem principados, nem potestades, nem nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. E eu estava conversando com uma moça que eu estava aconselhando essa semana, e ela está começando essa transição, né, de entender que a vida dela, o jeito de agir dela, não vai fazer com que Deus a ame mais ou ame menos. O amor de Deus é incondicional. Essa semente divina no crente que o livra da graça é ativada pela presença do Espírito Santo. É Ele quem nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece para os dias difíceis, quando somos sacudidos em nossa fé. Em muitos momentos nós o somos. E não fica pensando que você é o pior das pessoas, não, porque todos nós pecamos. Nós pecamos em ação, em omissão. Quando você deixa de fazer algo por alguém ou deixa de abençoar uma vida, você está em pecado. Mas nós temos que entender que nós temos um caminho de volta. Se somos da divina semente, muito sofreremos. Muitas dores teremos, pois estaremos debaixo da ira disciplinar de Deus. Não a ira de Deus, mas a ira disciplinar é diferente, porque Deus corrige a quem Ele ama. A correção de Deus não é a manifestação da ira destruidora dele, é a manifestação de um pai amoroso. Aqueles que são filhos talvez não entendam, mas aqueles que já foram que são, ou que já foram pais, eles entendem muito bem essa condição de que você repreender alguém que você ama, mesmo que a pessoa se sinta mal, mesmo que a pessoa não goste mais, mesmo que a pessoa fique triste, é uma função que nós temos, função de amor, é uma função exigida por nós. Porque o Espírito Santo habita em nós, nós somos trazidos de volta ao caminho da luz, ainda que a ira de Deus se levante contra nós. Hebreus capítulo 12, versos 4 a 8. Hebreus capítulo 12, (4 a 8), 2 versículos cada um. Hebreus capítulo 12, versos de 4 a 8, 2 versículos cada um. 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não deis quando for ele, por ele é provado. 6, 7. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina, perseverais, Deus, vós trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige. Próximo 8. Quem é aí? Cauã? Mas se estáis sem correção, que todos se tornaram participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí é muito louco, né? Porque se Deus não te corrige, é porque você não é filho. E aí a gente reclama pela correção dele, mas aí tem a opção, deixar de ser filho. Na verdade não tem essa opção, porque a gente não há possibilidade de Deus lançar fora aqueles que são salvos. Conforme esse texto que nós lemos, nós somos relembrados que Deus, como Pai, disciplina ao filho que ama, e que se não disciplina é porque ele não é um filho legítimo. Se somos da semente divina, muito sofreremos, muitas dores teremos, pois estaremos debaixo da ira disciplinar de Deus. Todavia, a ira do Senhor pode durar a noite, mas se somos filhos, com certeza a alegria virá pela manhã,
Quando a disciplina tiver completado o seu propósito, e a disciplina do Senhor, ela só finda quando tiver acabado o propósito dela. E é algo que os pais terrenos têm que pensar nisso. Em que às vezes a gente vê muitos pais em que há conflito no sentido de que há dado uma repreensão, e aí no meio dessa repreensão, não, tá bom, aí você pega e volta atrás, não, tem que manter, até que realmente se cumpra aquilo para o qual foi designado. Assim, os filhos legítimos do Senhor aceitarão a disciplina, seja ela dada diretamente por Deus ou pela igreja, em meio a lágrimas. Se alegrarão por saberem que somente sofrem a disciplina os filhos regenerados e lavados por Jesus. Então nós temos que entender que a disciplina não é boa e agradável e perfeita aos nossos olhos sempre. A palavra de Deus diz que ela é, mas nós não conseguimos ver. Nós, como filhos, nós, como seres humanos, quando passamos por lutas e dificuldades, nós gememos. E esse gemido faz com que a gente ache ruim aquilo que nós estamos passando. E realmente, muitas vezes, parece que é pesado demais. Estava lendo um texto, acho que é Jeremias, em que o povo estava reclamando de Deus, dizendo: a tua disciplina está muito pesada, Senhor. E aí o autor, né, Jeremias, ele está escrevendo a mensagem ao povo de Israel, e Deus está bravo. Ele está falando assim: vocês estão dizendo que a minha justiça é muito pesada, e ele repete de novo, ele repete de novo. Deus, ele estava olhando assim, falando assim: pô, vocês estão achando que eu não tenho noção, que eu sou sem noção dentro daquilo que eu estou fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Vocês vão passar 70 anos no cativeiro, independente do que vocês achem, não achem e tudo mais. E aí a gente vê a ação divina do Senhor, em que alguns se rebelam, outros não aceitam, mas a justiça de Deus e o desígnio dele se cumpre, independente da gente querer ou não querer. Amém? Senhor, te louvamos por este primeiro período em que o Senhor nos concede da tua graça e do teu amor. Que nós possamos, Pai querido, manter a nossa certeza da salvação, que nós possamos, Pai, continuar firmes, Pai, dentro do propósito de louvar, adorar e glorificar o teu santo nome. Nos despede em paz, Pai querido, desse primeiro período, que nós possamos ter o nosso tempo de comunhão para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém.